Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim dar algumas dicas sobre como organizar os pensamentos para escrever uma redação e como você pode se preparar antes da redação para poder colocar tudo em prática na hora de escrever. Vamos lá! Eu separei aqui então 8 dicas que vão te ajudar a escrever uma redação de forma muito mais fácil. E eu dividi essas dicas entre antes e durante a redação. Então, as 3 primeiras dicas são referentes a antes do momento de escrita da redação. E a primeira dica é: leia muito, tudo que você puder, desde livros de, romances, aventura, livros de história, artigos científicos, reportagens, jornal, revista, gibis. Leia tudo. E para além de você ter uma leitura geral, tem uma leitura também sobre as atualidades, tudo que está acontecendo no momento. Se mantenha informado sobre as coisas que estão acontecendo tanto no Brasil quanto no mundo, porque isso, para além de enriquecer as suas referências, de te ajudar a entender como escrever melhor em questão de ortografia, de gramática, de estrutura de texto, também te ajuda muito a justamente criar referências sobre os assuntos que você quer abordar. Quando você lê sobre várias coisas, você entende um pouco sobre várias coisas e você lê reportagens e tem informação confiável sobre vários assuntos. Quando isso cai numa prova, você lembra disso e tem referências para se basear para o seu texto. A minha segunda dica é: desenvolva senso crítico. Por quê? Quando você vai escrever uma redação, principalmente as redações pedidas em concursos públicos e nos vestibulares, eles pedem um formato de redação que é argumentativa. E a redação argumentativa, ela exige que você dê a sua opinião e que você defenda com argumentos a sua opinião. E se você não tem uma visão crítica, você não cria uma opinião formada sobre os assuntos. E você não desconfia de nada do que você lê. Então, como você faz para desenvolver essa visão crítica? Se perguntando a todo momento o porquê que aquilo que você leu aconteceu, quais são os motivos, quais são as causas, o que pode ter gerado aquilo, como está sendo resolvido, como você resolveria. E aí você vai tendo ferramentas para conseguir ter uma visão crítica sobre o assunto que vai ser pedido na redação. E a minha terceira dica para antes do momento de escrita da redação é: estude a escrita da redação. E estudar como? Pega temas aleatórios e pensa como é que você escreveria
essas redações. Aproveita os temas por exemplo, da escola, quando é pedido redação, da faculdade, enfim, e aproveita esse tempo como um tempo de aprender a estruturar uma redação mesmo. Então, pense em todas essas coisas que eu vou falar de agora em diante na hora de você estudar em casa a escrita da redação, porque aí quando você for escrever na hora da prova, vai estar muito mais fácil, porque você já entendeu como é que funciona, já fez isso 500 vezes, com vários temas diferentes, então você sabe, você tem vivência na escrita da redação para a hora de conseguir escrever. Vai ficar tudo muito mais fácil. E agora as minhas 5 dicas para o momento da redação são: primeiro, leia os textos motivadores. Se você está nesse caso de estudar como é que faz uma redação, procure fontes na internet, procure referências, né, sobre o tema, sobre o assunto que você quer tratar na internet, nos livros, enfim, em lugares que você tenha informações confiáveis, seja por meio de jornais, dos sites de jornais, dos sites de notícia conhecidos, e busque informações sobre o tema. E aí, você lendo sobre o tema de acordo com esses textos, eles te ajudam a direcionar o que é que você vai escrever, porque são esses temas que vão te ajudar a pensar no assunto e principalmente na hora dos vestibulares a pensar no assunto com o viés que as pessoas que pensaram naquele tema gostariam de propor. Leia eles de forma que você estude eles mesmo. Então, não só uma leitura corrida, mas aquela leitura que você faz anotações, que você grifa partes do texto, que você aponta os tópicos principais que o texto propõe, porque isso vai te ajudar muito a entender o lugar que você vai trazer para o seu texto na hora de escrever. São os textos motivadores que te ajudam a embasar o texto que você vai escrever. Então, leia muito bem eles e se certifique de que você entendeu todos eles. Por isso, leia muito bem e como eu disse, grife, marque, escreva, faça anotações do ladinho do texto ali, pontue o que você pensa sobre o assunto, já deixa ali mais ou menos um esqueminha do que você pensou quando você estava lendo esses textos, porque isso vai te ajudar na hora de escrever a redação, de colocar em prática a escrita da redação. A minha segunda dica é: tendo tudo isso separado, você vai parar para pensar, com base nos conhecimentos que eu tenho da minha vida, das coisas que eu li, das coisas que eu estudei na escola, das coisas que eu já ouvi, das coisas que eu pensei sobre, das coisas que eu discuti com os meus amigos. O que eu penso sobre esse assunto da redação? E
o que eu penso, qual é a solução que eu dou para o problema do tema de redação. Porque em um texto argumentativo, eles vão te pedir para solucionar algum problema, para dar sugestões de solução para aquele problema. Então, com base em tudo isso das leituras que você já fez, das coisas que você pesquisou, das coisas que você aprendeu, como é que você faria para solucionar esse problema? E aí você vai não só pensar nessas coisas, mas você já vai pontuando, nem que seja em tópicos, sei lá. Mas você vai anotando as coisas que você pensou sobre o tema, sobre os textos motivadores, sobre a solução para o problema. E aí você já inicia o assunto da redação mostrando para o leitor qual é o seu ponto de vista sobre o tema, sobre o assunto. Primeiro, faça o leitor entender qual é o tema, qual é o assunto que vai ser tratado. Mostra a sua posição sobre o tema, qual que é a relevância do assunto. Por que é importante discutir esse assunto? A minha terceira dica, que na verdade já é a sexta, é você tendo escrito, tendo mostrado para o leitor o que é que vai ser discutido com base no que você pensou sobre as referências e sobre os seus conhecimentos prévios, mostre para o leitor no desenvolvimento do seu texto qual é o seu ponto de vista sobre o assunto de forma mais profunda e monte os seus argumentos, mostre os seus argumentos para resolução do problema que você propôs. Então, mostre ali no desenvolvimento do seu texto o que você propôs como resolução, o que você pensa sobre o tema, por que você deu aquela solução, e utilize dos textos motivadores principalmente para defender o seu ponto de vista. A minha quarta ou sétima dica é: use o último parágrafo para resumir todos os pontos principais das suas ideias. Então, depois de todo esse desenvolvimento da redação, quais são os pontos principais que você tem ali, que você quer que o leitor entenda, que tenha ficado claro? Então você retoma esses pontos no seu último parágrafo, o que seria mais ou menos uma conclusão, mostrando para ele um resumo das suas ideias e destacando os pontos principais do seu texto. E a minha última dica, minha quinta ou oitava dica é: depois que você já fez tudo isso, você já tem lá o início da redação, explicando o que você vai falar, qual é a relevância, mostrando o seu ponto de vista, já tem o seu desenvolvimento,
falando mais profundamente sobre o tema, sobre o que você pensa sobre o tema, sobre os pontos que você acha relevantes dos textos motivadores para te ajudar a falar sobre o tema. Você já trouxe qual é o problema proposto e qual é a solução que você propõe para aquele problema, e você já resumiu todas as suas ideias no último parágrafo, já apontou as principais ideias. O que você vai fazer? Você vai pegar tudo isso que você escreveu, lembrando que você vai ter escrito tudo isso, é óbvio, na folha de rascunho. Por quê? Para você chegar nesse último ponto e fazer o quê? Revisar tudo isso que você escreveu, porque provavelmente pode ser que tenha, isso acontece muito comigo, de ter dado mais linhas do que as 30 linhas permitidas, por exemplo. Você pode ter tido erros ortográficos, você pode ter tido erros gramaticais, você pode ter, sei lá, você esqueceu de uma vírgula, você conjugou o verbo errado na hora de escrever lá e não percebeu, você esqueceu de alguma informação, ou você falou demais, enrolou demais e encheu linguiça e por isso que deu mais linhas no texto. Você vai analisar tudo isso, vai cortar o que tiver que cortar, acrescentar o que tiver que acrescentar, arrumar o que tiver que arrumar. Aproveita essa folha que você escreveu, essa folha de rascunho, para riscar mesmo. Então você risca, você anota assim o que é que você quer que esteja no lugar, por exemplo, ali em ciminha, você risca coisa que você não quer que esteja, você arruma, passa por cima, sei lá, enfim, o que é que tá errado lá, que você percebeu e precisa arrumar. E aí sim, você reescreve tudo isso com a maior atenção do mundo, assim como quando você vai preencher o gabarito, pintar os quadradinhos lá do negócio, você faz a mesma coisa. O Enem acho que é bolinha, né? Não sei, enfim. Pintar lá o coisinho do gabarito. Você vai ter a mesmíssima atenção para escrever a redação. E aí você vai lá, vai copiar com tudo isso que você arrumou, você passa para sua folha definitiva. E agora uma dica bônus, uma dica extra, que enquanto eu falava aqui eu lembrei. Mas separa um tempo, tipo, pelo menos, se você tem facilidade, acho que meia hora é suficiente. Mas se não mais que isso, tipo, separa essa uma hora pra fazer a redação. Porque aí você consegue fazer com calma e pensando no que você tá fazendo.
o que muitas vezes acontece é que a gente não consegue escrever a redação, ou não consegue escrever uma redação tão boa, porque assim, banana na hora de fazer a prova e perde muito tempo e separa muito pouco tempo para escrever, e aí quer escrever correndo. Na hora de você escrever correndo, você não consegue parar para pensar, principalmente se você não tiver prática nisso, você não consegue parar para pensar em todos esses passos, esses pontos que eu mostrei para vocês aqui. Então, use essa 1 hora para você fazer com a sua redação com bastante atenção. Até porque, dependendo da área da sua área de interesse do seu curso, a redação é uma das coisas que tem mais peso. Então, aproveite esse tempo que você tem a mais para a redação, para fazer a redação. E isso é uma coisa que funciona comigo, mas nem sempre eu sigo isso, que é também não deixe a redação por final. Eu às vezes gosto até de começar com uma redação, porque aí eu já começo tendo todo esse trabalho, escrevendo não sei o que, tenho a redação pronta, aí eu vou fazer a prova. Porque aí depois eu faço a prova, me desligo um pouco do tema, enfim, e tenho tempo de arejar a cabeça para a hora de eu passar a redação para a folha definitiva, eu tenho mais atenção, porque eu não tô atrapalhada com será que eu esqueci alguma coisa? Será que eu não esqueci? Porque esse tema não sei o que, e porque eu já fui fazer outra coisa, e aí eu consigo pensar com mais clareza na hora de me concentrar para escrever, para passar limpo a redação. Então, essas foram as minhas 8 ou 9 dicas para escrever uma boa redação. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. E eu estou fazendo uma pesquisa sobre o tema de escrita de redação, porque eu percebo que bastante gente tem dúvidas sobre isso, e por isso eu criei essa pesquisa para pensar em alguma forma de ajudar vocês que têm dificuldade na escrita da redação e ajudar de uma forma muito mais profunda e até um tanto quanto prática. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link do formulário que eu criei lá no Google Forms, que é um questionário bem pequeno, você não vai levar nem 2 minutos para responder, sobre esse tema de escrita de redação. Se você tem ou não tem dificuldades, se você tem dificuldades, quais são as dificuldades, se você não tem, quais são as suas facilidades no assunto. E eu gostaria muito que vocês pudessem responder aqui embaixo, me ajudar divulgando esse formulário, porque eu quero conseguir ajudar muito mais pessoas a escreverem redações. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu curtir, que é muito importante. Se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque eu tô com a meta de 250 inscritos no canal até o final do ano, e para eu conseguir começar a monetizar os meus vídeos aqui no canal, eu preciso ter no mínimo 1000 inscritos. Então, se você gosta do meu conteúdo e você ainda não é inscrito, ou se você conhece alguém
que vai gostar do meu conteúdo também, assim como você, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos que podem se interessar para eles se inscreverem aqui também. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau!